Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Espero que vocês tenham passado bem a semana de carnaval, tenham conseguido responder às atividades que colocamos para vocês a semana passada e relembrado alguns conteúdos. Nós vamos, a partir de agora, começar as nossas aulas do quarto ano, exatamente. Nós vamos ter aula todos os dias, nos horários que vocês já têm aí. Hoje nós vamos iniciar o nosso ano letivo com as nossas aulas online na matéria no conteúdo de História. Isso mesmo. No roteiro que vocês receberam pelo WhatsApp, vocês vão perceber que nós vamos falar um pouquinho sobre a história. Nós vamos viajar no tempo. A história é uma viagem no tempo. Muitas pessoas falam que futuramente vai ter um instrumento, uma máquina que vai nos permitir voltar ao passado. Mas nós já temos isso no nosso dia a dia. E na escola a gente vê essa máquina do tempo, que é a matéria de história. Isso mesmo. Quando nós estudamos a história, nós voltamos no tempo. Nós viajamos e retornamos ao passado. Nós vamos começar o estudo da história hoje, então, retornando ao passado, mas não é o passado da humanidade. Nós vamos começar retornando e viajando para o nosso passado, conhecendo a nossa história. Isso mesmo. Só que antes de nós falarmos um pouquinho sobre isso, eu vou ler um texto que eu coloquei para vocês, um poema que se chama De um Lugar para Outro, que foi escrito por Guiomar Pestana. Diz assim: de um lado, avós mineiros, de outro, uma baiana e um carioca. O meu pai era baiano e minha mãe capixaba. Nasci no Rio de Janeiro. Hoje moro no Paraná, mas meus filhos são de São Paulo. Eita, como esse Brasil é grande! Vocês perceberam que neste poema que nós lemos de Guiomar, existem vários estados, né? Ela listou aqui alguns estados, falou que os seus avós moravam ou viviam, nasceram em um estado, os seus pais em outro, ela em outro. Hoje ela está em um outro estado, seus filhos nasceram em um estado diferente. Quanta mistura, né? Como o nosso país é grande. E pensando um pouquinho sobre isso, vocês vão responder as perguntas que eu trouxe para vocês sobre este poema primeiro. Antes de você ver um pouquinho sobre a sua história, vamos olhar a história da Guiomar. Qual foi o assunto que ela tratou no seu relato, ou seja, nesse poema? Depois você vai pesquisar aí quais são os estados brasileiros que a Guiomar falou no seu poema. E os filhos dela nasceram em que estado? Essas duas perguntas são as perguntas relacionadas ao texto que nós lemos. E a partir da próxima pergunta, você vai olhar para o seu passado. Em qual estado que você nasceu? Você sabe dizer? Foi aqui no estado de São Paulo ou foi em um estado diferente? E você tem algum familiar que nasceu em um outro estado da onde você mora? Ou você pode colocar também uma outra cidade. Onde os seus pais nasceram? Nesse exercício 4 você vai colocar onde os seus avós nasceram. Da mesma forma que Guiomar colocou dos avós dela até chegar a ela ou aos filhos dela, né? Você também vai fazer isso no exercício 4. Ah, mas eu não sei, professor. Então pergunte para os seus pais, para aqueles que cuidam de você, se eles conhecem a sua história, tá? Algumas pessoas que vivem ao nosso redor podem ter vindo de diferentes lugares. Por exemplo, de cidades diferentes, como nós acabamos de ver, e até mesmo de países diferentes. Exatamente. Eu, por exemplo, nasci em Ribeirão Preto. Meu pai também nasceu em Ribeirão Preto. Minha mãe nasceu no distrito de Bonfim Paulista. Isso. Os meus avós nasceram também aqui em Ribeirão Preto, só que dos meus avós paternos, eles eram filhos de italianos, um outro país.
A minha bisavó, meus bisavós eram italianos. No meu outro lado da família, da parte da minha mãe, também. Meus bisavós eram italianos, portugueses e indígenas. Olha a mistura que teve. Esses povos vieram de outros países e se conheceram, se casaram e no fim das contas surgiu eu. Essa é a história da onde eu vim, da minha origem. Você também vai fazer uma pesquisa da sua origem no exercício que eu acabei de dizer a vocês. E nós vamos agora conhecer um pouquinho e ler um pouquinho dois relatos de pessoas contando como eles nasceram, qual foi a história deles. O primeiro é do Clério Pellegrini, é um senhor que já tem 74 anos. E o relato dele diz o seguinte: nasci em 1928 em Charqueado, estado de São Paulo. Passei a minha infância em uma cidade próxima chamada Capivari. Meu pai era tropeiro, mas não teve sucesso em seus negócios e acabou perdendo tudo que tinha. Então, ele resolveu tentar a sorte no Eldorado. Era como chamado o norte do Paraná. E escolheu a cidade de Londrina para se fixar. Fizemos uma viagem que durou 20 horas, em um trem chamado Maria Fumaça. Chegamos a Londrina em 1941. Olha quanto tempo faz. E meu pai, minha mãe e meus 4 irmãos. Aqui meu pai começou a trabalhar como corretor de imóveis, pois naquela época muitas pessoas vinham para cá à procura de terras para comprar. Ele ganhou dinheiro, comprou um sítio e passou a plantar café. No ano de 1951, eu fui passear em Capivari e lá conheci a minha mulher, com quem me casei um ano depois. Ela veio morar comigo em Londrina e aqui tivemos 3 filhos. Foi muito bonito acompanhar o crescimento de Londrina, que, de um pequeno povoado que era, tornou-se uma grande cidade com quase 500 mil habitantes. Esse foi o relato do Clério Pellegrini. A imagem dele está aí no roteiro para vocês poderem ver um pouquinho quem foi esse senhor que nós acabamos de ler. Agora nós vamos conhecer o relato de mais uma pessoa que também mora em Londrina, só que é de uma mulher. Ela é chamada Marina Munhoz e ela tem 31 anos, bem mais nova do que o Sr. Clério. Vamos lá? Nasci na cidade de Oswaldo Cruz, interior do estado de São Paulo, em 26 de agosto de 1985. No ano de 2004, aos 18 anos, mudei para a cidade de Londrina, pois havia passado no vestibular para cursar a faculdade de História. Olha que interessante, professora de História. Após finalizar o curso, continuei estudando. Fiz mestrado, cursei a faculdade de Arquivologia. Continuo a viver em Londrina. Trabalho em uma escola como professora e moro com meu marido em um apartamento. Gosto muito de viver aqui. E você pode observar no nosso roteiro a imagem da Mariana e o seu relato. Tá? Depois de nós conhecermos o relato do Sr. Clério e da Mariana, eu trouxe para vocês aí 2 imagens. Uma imagem de Londrina, no ano que o Sr. Clério chegou na cidade. É a mesma rua. Tá? E uma outra imagem que vai mostrar Londrina já no ano em que a Mariana foi para lá. Observem essas imagens. São bem diferentes, não são? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sobre o relato do Sr. Clério, o relato da Mariana e essas imagens. Para a gente poder refletir um pouquinho sobre aquilo que nós acabamos de ver e ler, eu trouxe para vocês alguns exercícios que vocês vão responder aí no Google Forms. Observe, preste bem atenção. Se você não entender alguma questão, você pode voltar no vídeo, na leitura do texto, você pode ler o texto em voz alta, para você poder compreender.
Se tem alguma palavra que você não entendeu, você pode pesquisar no dicionário para poder entendê-la. E escreva essa palavra no caderno e o seu significado. Isso é importante para nós podermos conhecer um pouquinho mais as palavras, ok? Se mesmo assim você não conseguiu entender, você pode me mandar um recado no WhatsApp que eu vou ter o prazer em ajudá-lo, tá bom? Espero que vocês tenham bons estudos e estou à disposição de vocês. Até mais. Tchau, tchau.